Olá! Nesse vídeo eu vou comentar sobre como a psicanálise entende e leria o filme Divertidamente 2. O filme Divertidamente 2 tem batido muitos recordes e tem sido um sucesso para todas as áreas, educadores, psicólogos, psicologia, psicanálise. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois pontos que aparecem no começo do filme, então ele não vai conter spoilers do filme em si, do enredo e tal. O primeiro tem a ver com o inconsciente. Naquela parte em que a alegria pega as memórias que não são muito agradáveis, coloca num tubo que ela tinha criado e joga lá para trás, o que não importa, não faz sentido agora, não vamos ficar pensando sobre isso. Ela criou um mecanismo que colocaria essas memórias, né, essas lembranças, em um lugar e esse negócio iria lá para longe. Eu não quero pensar sobre isso, né? Não vamos pensar sobre isso. Isso retrata o processo que a gente tem do inconsciente, da formação do nosso inconsciente. Esse mecanismo que ela criou, essa espécie de tubo, seria exatamente o mecanismo do recalque. O recalque faz com que a gente não conviva com lembranças que sejam desagradáveis para a gente, né? Imagina a gente lembrar quando bebê e a gente teve fome, quando a gente chorou, quando a gente nasceu, a dor que a gente sentiu. Imagina se a gente tivesse essa lembrança. Ou o primeiro fora que a gente levou quando a gente foi conversar com alguém, o primeiro fracasso que a gente teve no trabalho, e a gente ficasse com essa memória todos os momentos, todos os dias, toda hora, e isso ficasse martelando na nossa cabeça. Conviver com isso e ficar lembrando desses processos todo momento seria exaustivo demais. O nosso mecanismo do inconsciente faz com que essas memórias que podem ser desagradáveis, a gente manda lá para o fundo. E esse é o processo do inconsciente. Tudo que é recalcado são memórias que a gente não quer conviver com ela, né? Isso, memórias que a gente lembre ou situações que a gente até nem lembre mais, né? Coisas que nos incomodaram e a gente não sentiu muito incômodo, mas não faz sentido ficar pensando sobre isso. Tudo o processo do nosso inconsciente, ele vai lá para esse processo, por meio desse processo do recalque, ele vai lá para trás no nosso inconsciente. Agora uma pequena parcela aqui que eu vou comentar, se você ainda não viu o filme Divertidamente, não é um spoiler, mas enfim, como a influência desses processos, de tudo isso que acontece, que fica lá no nosso inconsciente, como isso reverbera inclusive na nossa formação. Do que aí é o segundo processo que eu vou te falar aqui, que tem a ver com o filme Divertidamente 2, que é essa formação do que eles chamam de senso de si. Seria esse self, né? Todas as memórias que fazem o processo do senso de si, tanto a ansiedade quanto a alegria, colocam numa espécie de lagoa ali e criam raízes, né? Raízes que sobem para um algo que seria, que ela chama de senso de si, crenças, né? Tudo que é aquilo que constitui a gente, né? Quem eu sou aquilo, né? Eu sou uma pessoa legal, eu não sou boa o bastante. Todo esse senso de si é formado por também processos conscientes, né? Coisas que a gente lembra, mas também coisas que a gente não lembra, coisas que estão lá no nosso fundo do inconsciente. Então a ideia do filme, ele mostra muito legal esse processo de construção do inconsciente, que são as memórias que a gente não quer ficar pensando, e também como funciona essa criação do senso de si, que tem influência tanto do nosso consciente, nas coisas que a gente vai lembrando, e também das coisas que a gente nem percebe, já estão esquecidas também há muito tempo, e nem sabe mais que existe, desde questões da infância até da adolescência, enfim, até no dia a dia normal, não é só coisas da infância que faz com que haja essa formação do nosso inconsciente. Então o filme mostra muito bem esses dois processos, né? A formação do senso de si e a formação do inconsciente. Essas construções, que são as memórias que vão se enredando de uma forma complexa e cria esse senso de si, self, também na psicanálise, como ela é dita, faz com que haja essas convicções que moldam muitas das nossas ações, né, dos nossos comportamentos. E o filme mostra muito bem esses dois processos, né? A formação do inconsciente e a formação do self, ou senso de si, que a gente chamaria comumente de caráter, essência, personalidade, enfim. E ele também demonstra como isso não é algo inato, isso vem de uma construção. A gente vai construindo por meio das nossas vivências, das nossas relações com nós mesmos e a relação com o outro. Eu fiquei muito contente de assistir esse filme e recomendo para todo mundo, quem gosta de estudar o ser humano, um autoconhecimento.
Eu acho que ele vai bater muitos recordes ainda, ele pode ser muito bem usado para a educação, para a psicologia, para explicar alguns conceitos. Agora, a psicanálise não é aquilo, né? Não é tudo aquilo que forma a psicanálise, né? E ele também não segue um processo da psicanálise especificamente, não é um filme feito baseado na psicanálise e tal, mas como muitas das psicologias vieram e foram influenciadas pela psicanálise, existem muitos conceitos que podem ser utilizados para explicar, né? Eu gosto muito de metáforas para explicar conceitos da psicanálise, que faz parte de um processo de psicoeducação de cada um para poder pensar melhor por si mesmo. Então o filme ele serve muito bem para isso, ele é muito legal. As metáforas, essas ilustrações servem muito bem. É um filme muito bacana, além de ser muito divertido, recomendável para todas as idades. Criança pode se divertir, adulto pode se divertir, enfim. É um filme muito bacana, recomendo. Então, obrigado por você viu até aqui. Quero saber de você o que você achou também do filme, o que você pode usar como um mecanismo lá de explicação. Eu não posso, evidentemente, mostrar as imagens aqui do filme, justamente, né? Mas ele serve muito bem para explicar muitas coisas. E eu também não quero dar muito spoiler aqui. Eventualmente, se você gostou dessa ideia, eu posso pegar outras passagens lá do filme e explicar como que a psicanálise pensa, né? Mas eu acho que faz sentido a gente passar um tempo, assistir o filme e voltar aqui para conversar na psicanálise e você me comentar aqui o que você achou, o que mais você usaria como exemplo, o que mais te cativou no filme. Obrigado por você ter ficado até aqui. Se você quiser se inscrever para falar mais sobre psicanálise, educação, enfim, conte comigo. E se você for terapeuta e tiver com uma dificuldade de ser encontrado pelos seus pacientes, também na descrição desse vídeo vai ter um link para o meu curso, que é como você ser encontrado pelos seus pacientes que precisam dos seus serviços, como você pode ser encontrado por pessoas que podem receber a sua ajuda, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.